Vou te entregar aqui, mano. O Uber vai entrar para conversar com você, só um momentinho. Aí você conversa com ele. Os tempos estão aqui. Roteiro. Tá aqui, né? Deixa eu ver. Tá tudo Tudo que aqui. você leu e depois aí. Tá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho só esclarecendo para o senhor, então. Tem duas intimações. Uma para o senhor em 10 dias constituir advogado e já saindo intimado para reduzir o rol de testemunhas ao limite legal, que é de 3 testemunhas. Daí o seu advogado, constituído nesse prazo, conversa com o senhor verifica quais testemunhas que quer manter ou se quer trocar por outras 3, mas na lei 9.099, no GCRIM, existe um limite legal de 3 testemunhas. Evidentemente, se o seu advogado quiser questionar legalmente esse limite, nesse prazo, ele também pode. Não, sim, esse processo está tramitando aqui na segunda vara criminal, não é GCRIM, né? E outra que a lei ela não é muito rígida nesse sentido. Ela tem que ser 3 por ato? Não, depende. Se as testemunhas, se a gente demonstrar relevância e pertinência, pode ser chamado mais, desde que sejam necessários para o desvendar da lide. Eu gostaria só de pronunciar no seguinte sentido, Excelência, informar que essa troca, né, repentina e consecutiva, né, tantas trocas de patrono, eu acho que eu já tive 3 patronos, já teve processo de eu ter 5, 6, isso é a lei à minha vontade, tá? As patronas, elas não são desonestas, elas são honestas, elas fazem um serviço muito bem feito, todas elas, a Ivete, que um trabalho excelente, a Ana, a Fernanda, todas elas entraram. O que está acontecendo é que houve clonagem das minhas redes sociais, pelas partes réis do meu processo, houveram vários crimes cibernéticos. Interceptação de IP, né? Houve, por exemplo, invasão das minhas redes de computadores, e essas determinadas partes restas que ainda não foram identificadas, tive até que denunciar para a Polícia Federal, eles abriram investigação para saber o que está acontecendo, eles invadiram redes sociais minhas, entraram em contato com uma por uma das patronas anteriores minhas, e de alguma forma, que eu também não sei como, conseguiram convencer uma por uma a renunciar. Porque, de repente, aí veio uma, eu me renuncio no processo. Aí veio outra, eu renuncio. Teve outra que nem avisou vocês, e eu acho que foi nesse processo que ela avisou, enviou e-mail e pediu para me comunicar, que nem comigo falou, só me bloqueou. Isso não é normal. Uma patrona começa direitinho, prestando um patrocínio fiel, e de repente renunciar, nem comunicar, a mim não é um caso só. No caso, antes das patronas, tiveram patronos. E os patronos fizeram a mesma coisa, começaram honestamente, direitinho, do nada. Alguns me até abandonaram a defesa em fase recursal, porque muitos processos meus naquela época foram arquivados. Isso foi consequência de crimes cibernéticos que partes réis estão mencionando, e isso está interferindo. Tá? Eu tenho contato com Júris Brasil, correspondente jurídico, Júris Dinâmico, Júris Conect, está chovendo advogado, eu já fui em mais de 50 escritórios de advocacia na cidade, está havendo contaminação de opiniões e decisões de escritórios. Eles já pegaram o laudo que foi contaminado num outro processo, que a perita, inclusive, falou que eu sou fumante, sendo que eu não sou, falou um monte de coisa lá que a gente teve que impugnar laudo, inclusive, a gente vai entrar com uma ação agora para anular aquele laudo, para fazer outra perícia médica, e eles estão usando esse laudo, enviando para escritório jurídico, trocando entre universidades, enviando para determinadas instituições públicas, para contaminar opiniões e provocar discriminação, estigmatização, convencer advogados a renunciar, entende? Isso está me atrapalhando, tá? O rumo processual está atrapalhado por causa disso. Toda advogada que eu arrumo começa direitinho para essa patrocínio fiel. Passa um tempo, eles veem lá o nome da advogada lá no processo, quem entra em contato, porque lá na procuração tem e-mail, tem endereço, tem telefone, eles entram em contato, dá um jeito de contaminar opiniões e convencer a patrona a renunciar. Aí por isso está tendo muita troca, está tendo muita interferência, e eu estou tendo, sem toda a audiência, isso está desgastando para mim, eu ter que ficar protestando, né, ter que ficar pedindo um novo prazo, isso, né, arruma a advogada, ela entra, daqui a pouco sai, por motivo alheio à minha vontade, isso está me atrapalhando.
Eu não sei o que Vossa Excelência pode fazer para me ajudar nesse sentido, não sei. Defensoria também, ela presta patrocínio fiel, não, já não tem confiança, porque o próprio Jonas, que eu estou processando, ele já contaminou lá a opinião dos defensores, eles não prestam patrocínio fiel para mim, né, para qualquer pessoa lá eles prestam patrocínio fiel, mas para mim não, porque o Jonas, né, por questão de represália, já deu orientação interna lá, para ninguém me receber presencialmente, inclusive ele já deu vedação, não posso entrar presencialmente na Defensoria Pública, só atendimento virtual. Em atendimento virtual, os estagiários foram orientados a me fazer de bobo, eu já gravei mais de 50 vídeos de atendimento virtual da Defensoria. Vossa Excelência com certeza não vai ter tempo para vir, nem é o caso. Mas se algum dia tiver tempo de assistir, assiste pelo menos um. Lá, são vários atendimentos, todos lá. Eles aprovaram a minha hipossuficiência financeira, mas ao mesmo tempo não designaram a Defensoria da Ativa nas ações que eu sou autor, e não designaram, não deixam ter patrocínio fiel nessas que eu sou réu, que a Defensoria, por lei, deveria pegar com patrocínio fiel, mas para mim peço patrocínio fiel. Então, essas interferências na minha defesa, isso tem trazido danos processuais relevantes para mim. Doutor. Eu entendi a sua argumentação. Hoje, durante a audiência, verificando que a sua cientificação a respeito da denúncia da advogada neste processo não estava clara, foi revisto o posicionamento e a gente deixou a análise da denúncia para a ocasião. Eu agradeço muito, viu, Excelência? Eu agradeço muito. Isso me ajudou muito, tá? Porque eu percebi de vossa parte, Vossa Excelência tem feito de tudo, né, para fazer um julgamento justo, imparcial, de uma forma correta. Mas tem determinadas promotorias, como o caso hoje, eu percebi uma tentativa de forçar o prosseguimento, porque essa gente está tentando antecipar determinadas decisões, para atropelar. Inclusive, teve um outro caso, uma outra vara, que era para ser designada audiência de conciliação primeiro, depois instrução de julgamento. Não, eles atropelaram a conciliação, audiência de conciliação, de instrução de julgamento, não intimaram testemunho, já passaram para a sentença final. Já me condenou ali numa ação civil, que eu tive que apresentar pela ação civil às pressas, inclusive informando todas as anulidades, pedindo para anular tudo e retomar a fase instrutória para ter conciliação primeiro, depois, para ter a fase direitinho, porque isso aí é a promotoria que provocou isso lá. Teve a promotoria que se pronunciou, falou muito mal da advogada minha, desqualificou, falou que a advogada era falsa, que não era nem estava na OAB. Mentira, a advogada teve que apresentar uma defesa em sua própria defesa, pensa bem. Ela teve que tirar e colocar diploma de bacharel em direito, colocar o OAB ativa, cadastro CNA, né? Teve que botar tudo lá para se defender, porque a promotoria tentou desqualificar ela. Com base nisso é que suprimiram fases processuais essenciais e passaram para a sentença final, uma ação civil. Que eu tive que apelar, a apelação está no segundo grau já, e depois disso ainda recebi uma multa do mesmo juiz que me condenou a pagar 7 mil lá numa ação civil, e me deu uma multa de 5% do valor, pensa bem, mesmo a minha hipossuficiência tendo sido comprovada. Olha só a situação. A promotoria está fazendo isso em vários processos, não é só nesse não, por isso que eu tive que ser incisivo ali. Os promotores estão a favor de suprimir fases essenciais direto para a sentença e me condenar em todos. Essa é a vontade da promotoria, não sei porquê. Eu não tenho animosidade com nenhum promotor. Eu vou ter que interromper o senhor, tá. Porque o juiz não deve ter esse contato direto. Tá, não, tá jóia. Eu só quis informar que tem essa questão do rol de testemunhas, tá. Mas o seu defensor, ele pode perfeitamente, no prazo de 10 dias, entrando no processo, expressar a necessidade de um número maior e a gente vai analisar. Como é uma decisão em acréscimo àquilo que foi mencionado antes, eu achei que... Não, eu tenho 6 testemunhos que são relevantes, pertinentes, mas aí eu vou pedir para a patrona. Eu tenho uma patrona, uma advogada, não é patrona ainda, estou conversando com ela, não sei se ela vai ter interesse ou não patrocinar, tomara que sim. E eu já tenho as qualificações, 6 testemunhas para rolar e com a justificativa por que elas são relevantes e pertinentes, para poder ser intimadas para a audiência, instrução e julgamento. Perfeito, Wallace. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Até logo, Caio. Até logo. Tudo certinho. Obrigado, viu? Tchau. Boa tarde. Obrigado, viu? Boa tarde para vocês aí. Eu acho que é a última audiência do dia, né? Porque todo mundo tem que ir para casa, nem descansar. Não, é só para dizer. Obrigado, viu? O juiz já assinou o termo. Tá jóia, falou. Opa, vamos sair. Cadê a minha mochila? Peraí. Pode pegar lá, pode pegar.